E aí galera, tudo tranquilo? Voltamos, professor Franklin Rinaldo, professor de Física, questão 132, uma outra questão de óptica, né? Dessa vez de lentes, tá? E que envolve conhecimento sobre as lentes esféricas. Vamos lá. Como são feitas as lentes de óculos de grau? Você usa óculos, né? Como são feitas essas lentes? Então, diz o seguinte, ela depende do material utilizado na fabricação. No caso dos modelos de vidro ou cristal, fatias grossas desse material são partidas por uma serra especial. Os pedaços são cortados na forma de um círculo. A vergência de uma lente é caracterizada pelo seu índice de refração e pelo seu raio de curvatura. Na equação de Halley, pode ser verificada essa dependência. Uma lente biconvexa imersa no ar, tá? Índice de refração do A igual a 1, de comprimento focal 0,150 metros, é feita de um material de índice de refração 3/6. Quando é colocada em um líquido, a distância focal aumenta para 0,225. Então, qual é o índice de refração desse líquido? Observa que ele me deu uma lente, tá? Ela é uma lente biconvexa. Ele mediu a distância focal quando essa lente estava no ar e obteve um valor. Quando ele colocou essa lente em um outro líquido, a distância focal mudou de valor. Então, com essas informações, ele pergunta qual é o índice de refração desse líquido. Vamos lembrar da equação de Edmond Halley, né? O mesmo daquele que previu a volta do cometa Halley, né? Então, o que é que você tem? Que 1 sobre a distância focal da lente é o índice de refração da lente sobre o índice de refração do meio aonde essa lente se encontra, menos 1 vezes 1 sobre o raio de uma face, mais 1 sobre o raio da outra face, tá? Lembra que se uma lente tiver uma face plana, se for uma face plana e outra convexa, né? Plano, convexa, então nesse caso você esquece o segundo raio da equação, tá certo? Então ele quer que você diga o índice de refração dessa lente. Pessoal, qual é a dica para resolver a questão? Olha, essa questão ela tem duas situações. A primeira situação é quando ele colocou a lente no ar e mediu o foco. E a segunda situação é quando ele colocou essa lente no líquido e mediu o foco. Então, toda vez que uma questão envolve duas situações, você divide uma situação pela outra, né? Então, vamos lá. Por exemplo, no ar, né? Então, quando você tem no ar, o que é que nós temos? Se a gente for escrever a equação, fica assim. 1 sobre o foco no ar é o índice de refração da lente sobre o índice de refração do ar, menos 1, tá? Vezes 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Perfeito? Muito bem. Agora, no líquido. Tá? No líquido, a mesma expressão. 1 sobre o foco no líquido é igual ao índice de refração da lente sobre o índice de refração do líquido, menos 1, vezes 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Observa que quando ele coloca a lente no líquido, o formato da lente não se modifica. Isso quer dizer que o raio não será determinante para você resolver o problema, tá? Não vai ser determinante para resolver o problema. Então, você tem aqui a primeira equação, equação 1, e aqui a equação 2, né? Então, dividindo as equações, nós temos o seguinte. Quando você dividir uma equação pela outra, o raio na primeira situação vai ser simplificado pelo raio na segunda situação. Então, vamos lá. Então, fica o foco do líquido sobre o foco do ar, né? E aqui tanto faz você colocar uma sobre a outra, tá? É igual ao índice de refração da lente
menos o índice de refração do ar sobre o índice de refração do ar, tá certo? Tá? Vezes o índice de refração do líquido sobre o índice de refração da lente menos o índice de refração do líquido, né? Você vai dividir essas duas expressões aqui, ó. Você vai chegar nessa terceira, né? Esse termo aqui ele vai ser simplificado porque eles são iguais. Esse outro é que vai ficar pendente, né? Porque na primeira expressão você tem o índice de refração do ar e na segunda você tem o índice de refração do líquido. Bom, então se você substituir aqui os valores, né? Você tem todos esses valores lá na questão, índice de refração, foco do líquido, melhor dizendo, 0,375 sobre 0,150 igual a índice de refração da lente 3/2 menos 1, que é o índice de refração do ar, sobre 1, que é o índice de refração do ar, vezes, né, o índice de refração do líquido, eu quero saber, o da lente novamente 3/2 menos o índice de refração do líquido que eu quero saber. Pronto. Né? Você vai apenas resolver essa continha aqui. Né? Índice de refração, foco do líquido 0,375, foco dentro do ar 0,150, índice de refração da lente 3/2 menos índice de refração do ar 1 sobre o índice de refração do ar também 1. O índice de refração do líquido é a pergunta que ele está fazendo, sobre índice de refração do líquido, novamente 3/2 menos o índice de refração do líquido. Bom, então, efetuando essa continha aqui, você vai somar, multiplicar, dividir, e essa fase todo mundo sabe fazer. Multiplicar, dividir, somar, essa coisa toda. Você vai encontrar 5/4, né? Essa é a nossa resposta. Você vai encontrar isso na letra B. Perfeito? É isso aí. Abraço e até a próxima, pessoal.